Sejam muito bem-vindos a mais um Cortadas do Firmino, o podcast. Gente, Israel virou uma das minhas bandeiras. Eu não tenho um judeu na minha família que me ligue diretamente à cultura judaica, de modo que eu tenha aprendido sobre isso ao longo da minha vida, mas comentando o assunto, comentando Israel, eu fui entrando cada vez mais dentro do assunto Israel e fui conhecendo pessoas desse mundo, conhecendo pessoas desse universo, aprendendo sobre Israel. E hoje eu tô com um cara muito legal aqui, que eu conheci ele, eu acho que tem umas 2, 3 semanas. Ravi Sani, tudo bem? Que alegria, Firmino. É uma alegria te ter aqui. É um dos podcasts mais especiais hoje da atualidade, são as Cortadas do Firmino. Seja Estamos muito aqui bem-vindo. para abrir o coração. Quero falar de curiosidade, quero falar de história, quero te conhecer. Sinta-se em casa. Mas antes da gente começar, queria convidar o pessoal, curta, comente, compartilhe. É muito importante que você dê seu joinha e que você siga o nosso canal. Isso é muito importante para outras pessoas também poderem conhecer o nosso trabalho. Eu conheci ele tem umas 2 semanas e, bom, para quem nunca ouviu falar do senhor, quem é Ravi Sani? Rav Sani. É Ravi Sani. Rabino Sani. Rav em hebraico é Rabino. Eu sou um entusiasta da vida e a minha maior remuneração é amar o que eu faço. Então, eu desde jovem já me apaixonei pela minha própria cultura, porque todo judeu com 13 anos, ele já se aprofunda dentro dos estudos da Torá, porque ele vai fazer o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? Bar Mitzvah é a transição da infância para a fase adulta. Então, nesse momento, eu já me aprofundei, me apaixonei. É um estudo? Porque o jovem com 13 anos, pela fé judaica, ele já é considerado um adulto. Então, é uma cerimônia na sinagoga. O jovem, ele lê a porção dele na Torá, o pai o abençoa e, naquele momento, ele já está isento das responsabilidades espirituais do jovem Bar Mitzvah. Naquele momento, ele já é um adulto perante a fé judaica, já pode até completar o quórum de 10 homens obrigatório para que as rezas na sinagoga sejam celebradas. Então, nesse momento, eu me encantei tanto com a minha própria cultura que eu decidi, eu no futuro vou compartilhar essa doçura que me encantou com outros jovens. Então, de lá já fui me aprofundar nos estudos da Torá nas yeshivot, que são as casas de estudo, onde os jovens, eles de manhã, de tarde, de noite estudam Torá. De manhã, de tarde, de noite estudam a Torá. Então, eu estudei em renomadas academias talmúdicas, tanto no Brasil como em Israel. Para quem é católico, é como se fosse um mosteiro. Sim, pode ser. Um mosteiro onde eles se preparam para o ministério? Sim. Pode ser que sim. Lá nós estudamos a Torá a fundo, mas nem todos que estudam na yeshiva vão ser rabinos. É crucial na vida de um jovem judeu dedicar um período, principalmente na sua juventude, ao estudo, para ele poder se preparar para os desafios da vida, para ele poder evoluir espiritualmente, igual o patriarca Jacó, ele estudou a Torá, ele se preparou antes de ir para a casa de Lavan, para a casa de Labão, onde ele começou a ser testado e se deparou com os grandes desafios que a Torá nos relata da sua história. Mas nem todos que estudam na yeshiva vão ser rabinos. Das yeshivot saem bons médicos, das yeshivot saem bons advogados, bons engenheiros, bons empresários. Eu já lá atrás sabia que eu queria ser rabino, por quê? Porque o que me encantou, eu me inspirei também em alguns professores e alguns mestres que dedicaram as suas vidas em prol de um ideal nobre. Falei, Deus me deu o dom da comunicação, então eu falei, eu vou compartilhar isso no futuro com outros jovens e com a sociedade maior também. E na prática, qual é a função de um rabino? O rabino, ele é um amigo, um professor, um mentor, uma pessoa que vai estar do teu lado nas horas difíceis e nas horas boas, nas alegrias e nos desafios. Ele é o mestre que você vai abraçar, igual a Ética dos Pais escreve. Traçando um paralelo para o evangélico. Adquira para si um mestre. Para o evangélico é a função do pastor e para o católico é a função do padre. Você colocaria nesse patamar? Um pouco diferente, mas para que as pessoas leigas possam entender, digamos que sim existe uma certa semelhança. E quando alguém se torna rabino, qual é a sua função? O rabino, ele tem que escolher uma área. Então, eu me especializei no trabalho comunitário. Tá. Mas existem rabinos que vão mais para a legislação, que se transformam em juízes, em cortes rabínicas em Israel.
Tem rabinos que vão ser professores dentro dessas yeshivot, tem rabinos que vão ser os diretores das yeshivot, tem rabinos que vão ser professores de crianças. Cada rabino ele vai encontrar dentro, né, da comunidade judaica um nicho que ele sente que ele pode colaborar e que está vinculado aos seus dons e às suas qualidades. Então eu lá em Israel, quando nos formamos, nos abriram um mapa. A instituição Você já falava hebraico? Eu sabia, aqui quando você foi? Quando eu fui eu tinha noções, mas eu fiquei lá 12 anos, então hoje meu hebraico é fluente. E você tinha família lá? Distante. Então, a maioria estava aqui. Então quando você foi, você não ficou na casa, você ficou em hotel? Fiquei na própria yeshiva. Tá. Os alunos dormem na yeshiva. Existe os dormitórios dentro da própria yeshiva. Então o ambiente da yeshiva é um ambiente de espiritualidade. Você respira a espiritualidade de manhã, de tarde, de noite. E você está estudando a Torá ao lado dos maiores mestres do povo judeu. Eu, pelo menos, tive o mérito de receber a Torá da boca de grandes rabinos, grandes mestres, grandes autoridades que, na minha opinião, são anjos com pernas. E como era a disciplina lá? Eu pergunto porque eu já tive alunos judeus, Sim. né? Eu sou professor de inglês, fui professor de inglês. Sim. E sempre muito educados e muito estudiosos. Sempre muito estudiosos, assim. E eu falava assim, gente, como que esses pais criam esses filhos para ficar assim? É muita disciplina? Como que você enxerga isso? Olha, a educação dentro do judaísmo é um pilar. Sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Um deles é o estudo da Torá. Então, não podemos passar um dia, Firmino, sem estudar. Como preceito. Então, um dos preceitos mais importantes no modo de vida judaico é estudar de manhã e de noite. Verhagita bo yomam valaila. Dia e noite. Não pode passar um dia das nossas vidas sem que o estudo seja vivenciado por cada um de nós. Mas o estudo que conecta. O estudo que, por mais que você já acabou, você vai recomeçar. Porque sempre é possível extrair algo de novo daquela mesma obra. Uhum. O povo judeu termina a leitura dos rolos da Torá uma vez por ano, em Simchat Torá. Inclusive o dia do atentado, 7 de outubro, o terrorista foi nessa data. Uma data muito alegre, mas que se transformou num dia que jamais esqueceremos. Depois do Holocausto, a maior tragédia que o povo judeu sofreu. Que foram brutalmente assassinados simplesmente pelo fato de serem judeus naquele dia. Uhum. Terminamos de ler. Recomeçamos no mesmo dia. Porque é impossível você terminar. A Torá, ela é eterna, ela é infinita, ela é a sabedoria do Criador. É o elo de ligação entre a criatura e o Criador. É o mapa, é o manual de instruções do fabricante para uma vida plena, significativa em todas as esferas. Então, não existe acabar. Então, o estudo, ele é um preceito. Tem pessoas que fazem a faculdade. Me formei, eu coloco o diploma na parede e nunca mais vou abrir um livro. Não. O estudo, quando eu falo estudo judaico, o estudo da Torá, ele é um preceito, um ritual, que até o nosso último suspiro, nós iremos encontrar algo de novo, naquela mesma passagem. Quando você é criança, você enxerga de uma maneira. Quando você é jovem, você enxerga de outra. Quando você é mais velho, você enxerga de uma outra forma. Quando você é pai, você vai enxergar totalmente diferente. Quando você for avô, você vai enxergar totalmente diferente. É o mesmo texto, por vários prismas. Então, ela é extraordinária. Ela é divina. Por isso que seria impossível um ser humano tê-la escrito. E você, quando você... a maioria dos livros que você lê de novo? Claro. O meu mestre uma vez falou para mim o seguinte: a bênção que se faz antes de estudar, antes de comer, nós fazemos uma bênção. Antes de beber, nós fazemos uma bênção. Depois de comer, nós abençoamos. Depois que vamos no banheiro, também agradecemos. Então, o judeu ele reza 3 vezes por dia, e a base do judaísmo é a gratidão. É agradecer. Yehudi, judeu, em hebraico, Yehudi, vem da palavra Yehudá, que é a tribo de Judá, que foi a tribo que sobreviveu. Essa tribo, ela foi um dos 12 filhos de Jacó. E a mãe de Judá, de Yehudá, Leá, ela deu o nome de Yehudá porque ela falou, Apá modet Hashem. Ela teve mais um filho do que ela achava que teria. Falou, vou agradecer mais ainda ao Eterno. Então a essência dessa tribo que nos deu origem, nós somos judeus porque somos descendentes dessa tribo de Judá, é a gratidão. Então a gratidão na prática, ela é intrínseca em todos os rituais dentro do judaísmo, em todos os preceitos judaicos.
quando nós vamos estudar a Torá, nós recitamos uma bênção antes de estudar, agradecendo a Deus pelo mérito do estudo e que Ele nos deu a Torá de presente. Só que a bênção, Firmino, ela fala o seguinte: La'asok bedivrei Torá. A gente não abençoa que nós vamos estudar. A gente abençoa que nós vamos nos ocupar com ela. É diferente. Porque você estudando, você terminou, você acabou. Não. Nós estamos enfatizando que nós estamos abençoando e agradecendo pelo mérito de nos ocuparmos com ela para sempre. E vem cá, quando você fala nós descendemos dessa tribo, sim, eu tenho a ideia, né, de um povo, né, e não de uma religião. Muito bem colocado. Quando eu falo do povo judeu, eu devo entender como um povo ou como uma religião? Hoje de manhã, na minha palestra, um dos presentes que adquiriu o livro e pediu para eu autografar perguntou exatamente isso. Mas é que mas olha só, eu já era adulto. Eu já era adulto quando eu descobri que quando a gente falava de judeus, assim, você tá falando de uma religião, você não tá falando, sei lá, de franceses, australianos, canadenses. Eu já era adulto, eu acho que as pessoas têm essa impressão que quando você fala judeu, você tá falando de pessoas de um país. Por que tem essa confusão? A pergunta é muito boa. O judaísmo não é uma religião. O conceito religião é quando um grupo de pessoas se reúne e criam uma religião. Ela é feita pelos homens. E os homens têm interesses pessoais, e os homens têm instintos, e os homens têm tendências. Quando nós estamos falando da fé milenar judaica, nós estamos enfatizando a fé judaica. Um povo. O judaísmo não é uma religião, é a história de um povo que até hoje luta pela sua sobrevivência, mas que há mais de 3.300 anos atrás, no Monte Sinai, na outorga dos 10 mandamentos, se comprometeu com essa missão de não só vivenciar as suas próprias leis, que foram abraçadas naquele mesmo exato momento, por intermédio de Moisés, que nos trouxe a Torá escrita, a Torá oral, todas as explicações, até os dias de hoje. Ela está viva e presente nas casas de estudos, nas sinagogas, nos nossos corações. Mas também a história de um povo que também se comprometeu com uma missão de iluminar toda a humanidade. Igual o profeta ele escreveu, o netatir leor lagoim, vocês serão um farol de luz para todos os outros povos. Então, judaísmo não é religião. Nós judeus somos um povo que saímos do Egito, depois das 10 pragas, depois de 210 anos de escravidão, lá no Egito. Nós somos um povo descendente de Abraão, de Isaac, Jacó. Por que você acha que é tão perseguido o povo judeu? Perseguido não de hoje. Desde sempre. Desde o faraó do Egito. Desde Labão, o sogro de Jacó, que queria exterminar todos ali. Depois do faraó, vieram os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos, depois os nazistas, depois os terroristas, depois o Hamas, o Hezbollah. Da onde você acha que vem essa perseguição? Você acha que tem uma explicação? Quando existe muita luz, as forças malignas querem atrapalhar essa luz. Num lugar onde você encontra muitos empecilhos, pode ter certeza que de lá sairá algo muito especial, muito nobre e muito sagrado. Igual o rei Davi ele escreve, Im takum alai milchama bezot ani boter. Se os meus inimigos se guerrearem contra mim, eu posso ter certeza, eu posso confiar que o Eterno me libertará da opressão deles. Mas a Kabbalah ela explica da seguinte maneira, se estão guerreando contra mim, se as adversidades, as dificuldades, os empecilhos, os ataques estão aparecendo, pode ter certeza que você está no caminho certo. A luz incomoda, Firmino. Os valores incomodam, os princípios incomodam. Mas quando eu estava na escola... O destaque por seguir esses princípios, porque é natural quem seguir uma vida de acordo com esses princípios, de acordo com esses valores, de acordo com as orientações do boss lá em cima, é óbvio que vai se destacar. É óbvio que vão ter resultados extraordinários. Isso incomoda quem é do mal.
Isso incomoda quem é pobre de espírito. Mas é isso que a gente aprende na Então- escola. Por então, exemplo, Segunda não Guerra... é de hoje, não é de hoje. Segunda Guerra era o poder econômico, né? Dos judeus ali, que incomodou. Encontraram um culpado. Mas, por exemplo, a gente sempre ouve Na Segunda assim, Guerra precisava encontrar um culpado. A gente ouve aquele bordão assim, ai, judeu é rico e pão duro. Judeu é rico e pão... judeu é rico e pão duro. Vem cá, porque essa perseguição, você acha que tem um fundo econômico? Porque, assim, é dinheiro dá poder. Como assim dinheiro? Vocês falam que os judeus só pensam em dinheiro? Não. Que é isso? Qual é o nome do... Murilo? Você tá perguntando, judeu só pensa em dinheiro? Não. Mentira, ele me pagou em criptomoeda, eu aceitei. Não, mas judeu tem fama de ser rico. Né? Sim, mas o que é riqueza? Se você fala em judeu, você imagina pessoas bem-sucedidas. Sim. Donos de banco. Sim. Né? Você acha que vem daí essa perseguição? Eu acho que, igual eu falei, esse destaque ele incomodou em alguns momentos. E quem é pobre de espírito, quem não tem espiritualidade no coração e quer conquistar pela espada, quer conquistar pela força, quer conquistar pelo ódio, que foi o que aconteceu ao longo da história. No caso do nazismo, eles queriam, por intermédio de uma oratória maligna, mas muito persuasiva na época, eles queriam se diferenciar das outras raças. Quer dizer, a raça ariana, ela é a raça superior, é a raça pura. Esses são vermes, eles precisam ser exterminados. E, através dessa retórica, eles conseguiram exterminar mais de 6 milhões de judeus. Você já foi para a Polônia? Eu não tenho coragem de ir. Eu perdi praticamente toda a família da minha avó paterna. Eu perdi lá. Eu ainda não estou preparado emocionalmente para ir. Eu fui. Mas um dia irei. Eu fui. Um dia eu irei. Mas eu estava falando sobre essa questão, no caso da Segunda Guerra Mundial, a raça superior. No caso, você colocou que você encontra muitos banqueiros, você encontra muitos judeus que são bilionários. Por que existe essa impressão? Mas o que é uma mentira, porque existem muitos pobres dentro da comunidade judaica. Mas o assistencialismo dentro da nossa comunidade, ele é muito presente. As pessoas se ajudam. Se ajudam como preceito. O sexto portal da Kabbalah nos negócios é a generosidade, que multiplica a riqueza. Você imitando Deus, ele vai te proporcionar cada vez mais, vai confiar cada vez mais riqueza nas suas mãos, porque você está sendo um bom gestor. Você está sendo um bom distribuidor dessa riqueza. E você está imitando seus caminhos, porque ele é a bondade infinita. Mas o que acontece? Essa miséria não é percebida, porque a comunidade judaica se ajuda muito. O assistencialismo é muito presente fora e dentro. E os poucos judeus que existem no mundo, porque nós somos 0,0001 da população mundial, que não é nada praticamente em números, eles se destacam. Por quê? Pelo que eu falei. Quando você abraça esses princípios, esses valores, o materialismo ele se transforma em algo espiritual. Porque você está usando tudo isso como uma ferramenta de trabalho para poder criar, para poder solucionar, para poder impactar vidas, para poder criar vacinas, para poder criar soluções tecnológicas, para poder compartilhar cultura, para poder curar doenças. Então, como é que não vai pairar a prosperidade num ambiente onde os valores milenares do povo de Israel, que nada mais são do que as orientações, os conselhos do próprio Criador, para que possamos atravessar esses 120 anos bem vividos aqui na Terra com qualidade, com plenitude, como é que não vão se destacar? Israel, assim... Mas isso incomoda, e por isso as perseguições. Israel é uma potência, e é um polo de tecnologia para o mundo inteiro. Lança foguete, manda satélite, uma potência bélica. E um pontinho no mapa. E como que em tão pouco tempo? Como que você vê... Né? Porque Israel, isso é uma profecia sendo concretizada. Né? Israel vem com o final o novo Estado de Israel, 1948. Né? O final da Segunda Guerra ali. E como... O Estado moderno de Israel, você se refere. E é uma potência. Sim. É uma potência. Como que você vê... É uma promessa. Como que você vê? Porque não tem 100 anos, né? Não. Como que você vê esse avanço? É uma promessa. Se você abrir as escrituras há mais de 2000 anos atrás, toda essa fartura em Israel, exatamente a partir do dia da sua independência em diante, tudo isso já estava previsto. Porque muitos povos habitaram aquela terra. Antes da independência do Estado de Israel, aquele país estava sob domínio britânico.
E não prosperou como prosperou quando os judeus começaram a voltar. A volta do povo judeu para a terra de Israel é uma profecia que vem se concretizando. E o Estado de Israel hoje, com seu exército, com a sua bagagem espiritual, porque hoje a maior espiritualidade do planeta se concentra no Estado de Israel. Né? Eu sei que os meus alunos, gente, eles serviram 2 anos. Sim, obrigatório. Eu atendi uma... É o seguinte, eu vou te contar. Eu dava aula de inglês numa escola no Rio de Janeiro. Do you speak English? I do. Oh, of course. Eu dava aula... The book is table. on the table. Very nice. Very good student. Thank you very much. Eu tinha esses 2 alunos, eu dava aula no Rio, né? E eles eram judeus e eu não conhecia nada. E um dia, olha que legal, eu fui fazer uma atividade, dia do professor, dia do aluno, dia das crianças, enfim. E era um cupcake, né? Que eles tinham que decorar e tinha as cores ali, né? No sachêzinho que eles recebiam, cada um ia decorar essa própria cupcake. Ele, eu não posso comer. Né? Aí eu falei assim, mas... Que não é kasher. Era assim, criança de 9 anos, né? Eu preparei a atividade, eu falei, não posso comer. Eu falei, mas por que não posso comer? Ele falou assim, porque eu sou judeu. E aí que eu fui entender. E eles foram para Israel antes da guerra, tá? Aí eles foram para Israel. Quando eles estavam em Israel, eles me procuraram para dar aula para eles. Eu dei aula para eles até o final. Eu fiquei 4 anos dando aula para eles. E depois eu dei aula para os primos. E todos aprenderam. Nenhum ficou pelo meio do caminho. Hoje eles falam inglês fluente. Todos estudiosos. E eu sei que uma das alunas, eu sei que eu mando WhatsApp, né? Ela tá indo pro exército. Ficar 2 anos. Que primeiro pra gente, mulher e pro exército, é uma coisa assim... vamos deixar o livro dele Onde aqui? pode pôr? Cadê? Pra não cobrir a tua, põe aqui. Do lado das cortadas. Aqui, aí. Pede pra... Ah lá, ó. Tá lá. Olha que bonito que tá. Tá indo pro exército, vai servir 2 anos. E assim, é chocante pra gente a mulher servir, né? E você sabe que você acabou de me lembrar? A CEO do TikTok em Israel, também é uma mulher, e ela também serviu o exército. E ela contou que quando ela serviu o exército, cada dia, dentro do alojamento, uma das meninas precisava limpar o banheiro. Uhum. Tá? E aí era a vez de uma colega limpar o banheiro, e justo o banheiro não estava bom naquele dia. E não era a vez dela, e ela foi lá e limpou o banheiro. Aí quando ela sai do banheiro, ela vê que o comandante tinha entrado para fazer uma vistoria, e aí falaram, ela não estava lá na hora de se apresentar, e aí ele descobriu que ela estava limpando, mesmo que não era o dia dela limpar. Na frente de todas, ele promoveu ela a tenente. Que coisa legal. E ele falou... Mérito, né? Falou, essa é a liderança. O líder está disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Ela foi lá, arregaçou as mangas e fez o que precisava ser feito. Mesmo que não era a responsabilidade dela. Olha que legal. Ela já está pronta para ser promovida. E ela contou isso em um discurso que ela deu em algum evento corporativo. Então, esse é um dos segredos de Israel, né? E também a união. O povo judeu é uma família. Pode acontecer algo com um judeu na Europa, os judeus do mundo inteiro vão rezar, vão pedir, vão se unir, vão enviar auxílio. Nessa guerra que Israel não começou e precisou se defender pela sua sobrevivência, pela sua soberania e pela segurança dos seus cidadãos, o mundo inteiro, os judeus do mundo inteiro se voluntariando, enviando ajuda, enviando palavras de conforto para os soldados, os reféns, nossos irmãos. Eu nunca os vi pessoalmente, mas a dor e as orações, como irmãos mesmo de sangue, porque o povo... A cena deles sendo libertados. Você viu aquela cena? Eu chorei assistindo. Libertados. Nossos irmãos voltaram para casa. Então essa presença, igual está escrito na reza, Acheinu kol beit Israel. Somos todos irmãos, toda a casa de Israel, somos da mesma família. Antes da gente entrar nesse assunto da guerra, enquanto estava falando, né, uma coisa que me chamou a atenção, que as pessoas que atacam Israel, um dos argumentos usados é que pós-guerra
né? Não foi dado um pedaço da Alemanha para eles, por exemplo, quando a Alemanha provocou todo aquele holocausto, né? Aquelas pessoas foram mortas, assassinadas, expulsas daqueles países. Olha o que foi feito na Polônia, por exemplo. E uma coisa que jogam muito, deveriam ter dado a Alemanha, então, se a Alemanha causou tudo isso, por que que foram pegar um pedaço de outro país? Como que vocês veem este argumento? Não existe esse argumento. O povo judeu ele tem um vínculo com a terra de Israel há mais de 4.500 anos. O primeiro judeu da história da humanidade foi Abraham. Essas pessoas que estão falando isso acreditam na Bíblia, acreditam nas Escrituras, acreditam no Tanakh. Abraham Avinu, o patriarca do povo judeu, um homem que passou por 10 testes até que ele foi escolhido para que dele e de Isaac saísse a sua descendência, as 12 tribos de Israel por intermédio de Jacó, a casa de Israel. Ele já estava lá e já saiu da sua terra, da tua pátria, da casa dos teus pais, e confiou no Eterno até a terra de Israel, a terra de Canaã. E desde lá o vínculo espiritual da terra de Israel com o povo de Israel nasce. E arqueologicamente, tudo que você for explorar dentro daquela região, você vai encontrar a história judaica. Você vai encontrar a presença judaica. Desde a época do grande templo que o rei Salomão construiu, desde a época dos Neviim, dos profetas, desde a época dos Shoftim, dos juízes, desde a época de Yehoshua, Josué, quando ele entrou depois de 40 anos no deserto, sucedendo Moisés, o grande líder de Israel. Então não existe esse argumento. A terra de Israel ela está vinculada ao povo de Israel há milênios. Há milênios. E o que está acontecendo hoje é uma concretização de muitas profecias presentes nas escrituras sagradas, que é o retorno dos judeus para a sua terra, que isso é uma profecia que antecede a vinda do Mashiach. Qual a explicação? Depois de um holocausto, qual a lógica de um país daquele tamanho voltar a ser um país onde a soberania judaica prevalecesse? E a prosperidade que se encontra lá, mesmo sem condições, se plantou no deserto. As soluções tecnológicas, as soluções científicas, a tecnologia, as startups, a espiritualidade, o coração espiritual do povo judeu se encontra lá. E a segurança, não só do meu povo, como também de toda a humanidade, a espinha dorsal da segurança do povo judeu e de toda a sociedade maior contra o mal do terrorismo, se encontra lá. Hoje é seguro ir para Israel. Muito seguro. Mais seguro do que andar aqui na Paulista. Muito mais. Muito mais. E bom, vamos falar um pouco da guerra, né? A gente tem aquele episódio no 7 de outubro, não foi isso? Sim. 7 de outubro de 23, Sim. quando começa a guerra. Foi um atentado terrorista. Um atentado terrorista, né? Que levaram reféns. Né, e mataram, e assassinaram mais de 1.300 pessoas. Mantiveram algumas reféns. Estupraram. Por 2 anos. Mataram. Queimaram vivos. Cometeram crimes injustificáveis e que, infelizmente, aqui no Brasil e em São Paulo e em boa parte da mídia internacional, mundial, se acusa Israel de se proteger desse tipo de ação. Israel é acusado de genocídio ali, né? Absurdo. Você acha que em algum momento Israel passa do ponto? Não. São todas questões de guerra? Não. Numa guerra, infelizmente, inocentes vão morrer. Infelizmente. Mas o exército de Israel é o exército mais ético do planeta. É um exército que avisa antes de atacar. Você já viu isso? Você viu um exército que avisa antes de atacar para a população civil que está lá poder se abrigar? Só que se não avançar e se proteger, Israel não existe. A segurança de Israel ela deixa de existir. É cercada por inimigos. E já está. E o mal do terrorismo é tão complexo que eles pegam essas pessoas inocentes e se escondem atrás delas. Colocando bases militares dentro de um hospital, bases militares dentro de uma escola. E mostrando, e de uma maneira até estratégica, com imagens,
um lado só, que é o lado desse resultado que se Israel não fosse atacado desde o seu primeiro dia de independência, nada disso estaria acontecendo. Lembrando que, quando a ONU aprovou, e quem presidiu essa sessão foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, a decisão foi por 2 estados. E Israel aceitou. Quem não aceitou foi o outro lado. Então você me explica. Desde lá, Israel vem sendo atacado, desde lá Israel vem sendo perseguido, e desde lá, esse mal do terrorismo, ele vem se manifestando de várias formas, com várias vestimentas, com várias retóricas, e repetindo mentiras, e aquele ódio que já existia, por intermédio dessa deturpação, é uma justificativa para você poder agredir um judeu em São Paulo ou nos Estados Unidos. O que o judeu nos Estados Unidos, indo rezar na sinagoga, tem a ver com o que aconteceu lá? A gente então, teve uns episódios nas Olimpíadas, por exemplo. Isso é antissemitismo puro. Um episódio, por exemplo... É um pretexto. Um pretexto. Na Olimpíada, os atletas chegando, sendo vaiados, né? A Federação de Israel... Agora, nos Estados Unidos, judeus na porta da sinagoga, que é uma casa de oração, sendo perseguidos, sendo agredidos. Um pai com seu filho andando... num dos estados dos Estados Unidos, sendo agredido. COP30 agora, não teve? Sendo agredido. Então, o que essa pessoa no Brasil, que está praticando a sua fé em público, que eu acho que essa é uma das gerações que nos permite, porque na Alemanha nazista você não podia, na Inquisição, os judeus não podiam praticar a sua fé. Tinham que praticar escondido, senão iam morrer. Sim. Então, ele está indo vivenciar a sua fé. O que ele tem a ver com a guerra no Oriente Médio? Se isso não é antissemitismo, é o quê? Vem cá, você consegue enxergar essa diferença de antissemitismo e sionismo, que é uma discussão que tem hoje? Você consegue ver essa diferença? Ou a raiz é o antissemitismo. Ou você vê o sionismo como uma forma fofa de antissemitismo, assim? Na maioria dos casos, pelos exemplos que eu citei, se detecta que é antissemitismo. Porque senão, qual é a lógica deles agredirem judeus em outros lugares no mundo? Então, qual é a lógica daquela sinagoga? Sionismo. Você acha que não existe sionismo? Se fosse só algo relacionado à política, sim, qual seria a lógica de, no dia do perdão, em Yom Kippur, o atentado terrorista que aconteceu em Manchester? Que aquelas pessoas que estavam rezando, elas têm a ver com o Oriente Médio? Com o governo, que eles falam, o governo sionista. Isso mostra que não, isso é só um pretexto para que esse ódio contra o povo judeu possa ser banalizado, possa ser relativizado. Isso é muito triste. E se nós não nos posicionarmos, igual você fez brilhantemente... Mas você vê uma possibilidade, porque assim, a discussão é... Mas o silêncio é muito grave, por isso o silêncio é grave. Eu te parabenizo pelas suas posições na época. Mas e até hoje, não? Na verdade, eu comecei comentando... A primeira vez que eu acho que eu comecei a comentar foi aquela primeira vez que o navio da Greta e do Thiago Arva foi interceptado. Porque foi antes do cessar-fogo, né? Eles vieram com aquele papo de, tem genocídio em Gaza, ajuda humanitária, vamos de barco levar. E aí Israel interceptou. Só que como o cara era brasileiro, e assim, essa Greta, ela espirra, é notícia no mundo inteiro. Né? Tudo que ela fala é notícia no mundo inteiro. Então, aquilo reverberou muito no Brasil, porque o cara era brasileiro. Né? E agora, no cessar-fogo, teve de novo. Né? Então, assim, quando tem essas notícias que chegam aqui, né, eu acabo comentando, e aí eu fui me envolvendo com a comunidade judaica. Hoje tem muita gente que me segue, então eu tô sempre falando desse assunto, né? Porque você se indignou com o que estava acontecendo. Se indignou. Gente, mas não tem como não se indignar. Eu acho assim, gente, qualquer pessoa normal que foi à escola... Mas eu te parabenizo por isso, Felipe, porque falar mal do nazismo hoje é fácil. Pois é, gente. Agora, naquela época que a população precisava criticar e impedir, o silêncio ensurdecedor fez com que as minorias fossem exterminadas em câmaras de gás. E você está se posicionando no momento em que a população precisa se posicionar. Por isso, meus parabéns para o Firmínio. Mas você sabe que quando eu visitei a Polônia,
Isso foi uma coisa que ficou muito Lá clara. você fez a marcha. Não, eu fui Você para foi? Cracóvia. O que eu fiz? Eu fiz Cracóvia. Você visitou os campos. Eu fiz Varsóvia, Sei. tá? Eu fui naquela parte da cidade onde os judeus ficaram. Sim, sim. Onde Os tem guetos. Os guetos, Aham. onde tem a fábrica de Schindler. Mas o que acontece? Sim. Foi tudo destruído. Então não tem muito assim, né? A própria fábrica em si, você não visita a fábrica, instalação. Tem exposições lá. E aí você vai para Cracóvia, que tem uma parte mais medieval. E aí tem os campos de concentração para quem quiser visitar. E uma coisa que se falava muito lá é onde estava o mundo. O silêncio. Mas assim, se falava muito, assim. E uma coisa que eu percebi também, que aqui quando a gente tá na escola, a gente... É sempre assim, os livros se referem aos nazistas. E lá não, os alemães. Eles são bem enfáticos, assim. Eles são, assim, me chamou a atenção porque eu cresci, sei lá, assim, não estudei a nível superior, mas assim, 7ª série, 8ª série, né, escola, ensino médio. Não, mas você se formou. Sempre assim, se referindo, né, dissociando a figura alemã, né, e se referindo a eles como os nazistas, né? Ah, Segunda Guerra, os nazistas. Você não fala os alemães, você fala os nazistas. E aí você chega lá e é assim, os alemães, pá. É assim, eles querem lembrar o tempo inteiro que foi a Alemanha que presidiu aquilo ali. Aquilo ali ficou muito claro pra mim também lá. Essas duas coisas, assim, que me chamaram muita atenção. Mas não podemos generalizar, porque Claro. muitos alemães salvaram judeus escondidos, arriscando as próprias vidas. Por exemplo, Schindler salvou mais de 1.200 pessoas. Né? Gerações existem em mérito dele. Inclusive, um dos judeus que estavam lá arrancaram um dente de ouro, derreteram o ouro e fizeram um anel. O que está escrito no anel que deram para ele? Você assistiu o filme? Não. Você não assistiu a lista de Schindler? Gente, eu assisti Tá nos anos escrito assim, 90, eu não vou lembrar. todo aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Uma frase do Talmud. O que aquele cara fez foi muito incrível, E né? ele falou, puxa, esse carro eu não precisava, podia ter vendido esse carro, ter salvo mais 5. Esse relógio, podia ter vendido esse relógio, ter salvo mais 2. Ele estava se lamentando. Aí fala, não, olha só, gerações existem pelo seu mérito. E deram esse anel para ele. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então ele foi um justo entre as nações. O Schindler ele tem uma coisa muito legal, que tem uma geração... Você sabe, os judeus de Schindler. Tem os judeus de Schindler. Que sobreviveram graças à lista de Schindler. Tem várias famílias ali, tem uma geração. Sim. A história dele é muito legal. Eu conheço um dos filhos dos judeus de Schindler. Conhece? E como é? Ele me mostrou a foto, eles têm uma gratidão. No filme, no final, eles vão visitar o túmulo do Schindler que está enterrado em Israel. E lá em Israel, quando você for, você tem que visitar o Museu do Holocausto. O Yad Vashem, lá em Israel. Você se emociona? Muito. Nossa, eu tô falando aqui, tipo, a gente vai se emocionando. Muito. Então a gente encontra dos dois lados, porque nesse Museu do Holocausto, quando você entrar, você vai ver o depoimento de uma sobrevivente. Essa sobrevivente, ela fala, o que me doía muito eram aquelas pessoas, aqueles vizinhos, que conviviam conosco no dia a dia no bairro, os judeus sendo expulsos das suas casas e sendo levados para os guetos, e essas pessoas olhando e não falando nada. E silenciando. Então, aqueles que se silenciaram, óbvio, eles são cúmplices, mas existiram aqueles igual Schindler, igual Firmino, que se posicionam e que falam a verdade, custe o que custar. Mas olha, gente, acho que qualquer pessoa normal que passou pela 7ª série, 8ª série, que entendeu basicamente a nível escolar o que foi a Segunda Guerra, não tem como, gente. O que eu falei... querido, eu recebo no meu celular comentários defendendo o nazismo. Mas, gente, é o que eu falo o seguinte, como que você sai? Eu recebo, porque o antissemitismo é irracional, o ódio do antissemitismo é irracional. Mas, gente, como... É o mesmo motivo... A minha pergunta aqui é, como que você sai da vítima... Como que você sai da vítima da década de 40... e transforma ela em genocida? Porque o mal do antissemitismo é um ódio irracional que muda a história. A prova é que Israel foi atacado da maneira que foi e o discurso fez com que boa parte da mídia acusasse Israel dessa palavra que você falou. Por quê? É ilógico, é irracional. O que nós estamos vendo hoje é o que aconteceu na Alemanha nazista na década de 30. Argumentos absurdos, falas assim arrepiantes e aquele silêncio permitiu com que aquilo crescesse, com que aquilo silêncio dos bons, né? aquilo se perpetuasse. O silêncio dos bons. E bom, vamos falar um pouco de judaísmo, de cristianismo. Você é cristão? Sou.
Qual a principal diferença? Obviamente, né? Olha, a gente tem até a figura de Jesus Cristo, obviamente, sim. mas assim... Antes de mais nada, o cristianismo sai do judaísmo. Né? Isso é histórico. Eles, assim, De dentro do judaísmo sai o cristianismo, ou seja, Jesus era judeu e ele se baseava em todos os valores judaicos. Ele era aluno de um grande rabino da época do Talmud. Então isso é fato. E seguiu o seu caminho. Então a diferença na minha opinião, é essa questão da figura de Jesus como o Messias. Como o Messias. E Essa é a principal diferença. E também como uma entidade divina. Para nós, ele foi mais um irmão. É isso que eu ia perguntar. Humano de carne e osso. Como vocês veem a figura de Cristo? Mais um irmão. Mais um irmão que veio, viveu, morreu. E vocês reconhecem os milagres ou não? Reconhecer ou não faz diferença, porque o povo judeu está muito acostumado com milagres. E milagres não fazem com que a nossa fé abraçada no Monte Sinai seja modificada. O que nós recebemos no Monte Sinai, na outorga dos 10 mandamentos, e quando Deus presenteou a Torá para o povo judeu, quando Moshe Rabbeinu subiu lá e trouxe a Torá para Am Israel, ele ensinou a Torá para o povo de Israel, aquela Torá ela é imutável, não pode ser modificada, não pode ser transformada, não pode ser adaptada. Então, com milagre ou sem milagre, isso é imutável. Então, não faz diferença. Essa é a principal diferença, a figura dele como Messias, porque para nós o Messias ele vai vir, ele vai trazer todo o povo judeu para Israel, ele vai reconstruir o terceiro templo, o terceiro Beit HaMikdash, não haverá mais guerras, não haverá mais fomes, não haverá mais fome, será um tempo de muita paz mundial, e hoje nós estamos justamente no período messiânico, onde as guerras estão aparecendo a todo vapor, conforme as profecias previram isso nas escrituras há mais de 2000 anos atrás. Então essa é a principal diferença. Agora, você quer saber a principal semelhança? O amor ao próximo. Por exemplo, a base de todo o judaísmo... Os mandamentos, né? Sim. Por exemplo, a base de todo o judaísmo é Ve'ahavta l'reacha kamocha. Um não-judeu queria se converter ao judaísmo, então ele foi procurar o sábio Hillel. É possível? É possível, mas é um processo que a pessoa precisa querer de verdade, precisa ser muito bem orientada, e esse processo se concretiza na terra de Israel. Mas veja, ele foi procurar o grande sábio Hillel para se converter ao judaísmo. E aí o sábio Hillel falou para ele, Mandesane alaich lechavri haltavit. O que você não gosta que façam com você, não faça com o outro. Então, essa é a base do judaísmo. O resto é a explicação, vai estudar. Então, eu vejo isso no cristianismo. O amor ao próximo é muito presente. Né? Uma das principais frases do grande Rabino Akiva, que foi um dos mestres da Torá oral, ele enfatizou Ve'ahavta l'reacha kamocha, que é um dos mandamentos da Torá. Ame ao próximo como a si mesmo. Essa é uma grande regra da Torá. Ele falava, Zeklal gadol batorá. Então, eu vejo isso muito presente na fé cristã. Acho que essa seria a principal semelhança. E como é a conversão, então, por exemplo? Ele, qual o nome? O Murilo? Murilo procurou a minha secretária, ele queria se converter ao judaísmo. Só que na hora da circuncisão ele fugiu. Vem cá, tem várias dúvidas agora. Vamos lá. Eu quero saber da circuncisão. Eu quero saber... Porque eu trouxe um médico que tinha Parkinson, ele ficou apavorado. Vem cá. Corta. Todo bebê faz circuncisão. Com 8 dias de vida. 8 dias de vida. Tá, outra coisa. A menina... Igual Abraão fez. A menina pacto com o Eterno. A menina é de uma família de judeus. Mora no Brasil. Sei. Começa a namorar um menino que não é judeu. Certo. Casou. O que fazemos? A gente traz o menino converte. A conversão é uma opção. Obrigado a converter, não pode casar se não converter. Como é? Isso é um ponto muito importante, porque assim, a conversão ela precisa ser pura. Você pergunta, é possível? Mas desde que ela seja por livre e espontânea vontade, genuína, verdadeira. Interesse matrimonial já cai. Já não é puro, já não é verdadeiro, já não é genuíno. Existe um interesse matrimonial aqui. Interesse financeiro, interesse comercial, já não é pureza. Por isso que é algo muito delicado. E o judaísmo não quer converter as pessoas. Porque nós acreditamos que o mundo não precisa ser um lugar mais judaico. Não precisa ser só judeus no mundo, precisa ter de tudo. Nós precisamos que o mundo seja um lugar mais humano. Por isso que esses valores estão sendo compartilhados, no caso do meu instituto, numa linguagem popular, numa linguagem acessível, para que cada vez mais pessoas se inspirem
na fé judaica para aperfeiçoarem o seu caráter a cada dia. Mas nós não somos uma fé proselitista, por exemplo. Existem culturas que, não, se eles não se converterem, não vão ser salvos. Isso não existe. Então não tem nenhum impedimento. Se a pessoa ela quer de verdade, ela pode. Existe um processo que não é rápido. E aí ele vai ser concluído na terra de Israel. No tribunal, na mais alta corte rabínica do planeta, que se encontra em Israel hoje. Mas isso não é algo obrigatório. Você, sendo Firmino, da cortada do Firmino, grande influenciador, grande teacher, você não sendo judeu, você também vai ser salvo. Você também vai ter o seu mundo, o seu quinhão no mundo vindouro. Se você abraçar as 7 leis universais dos filhos de Noé, e você é um ser humano extraordinário do jeito que é, você vai cumprir você está cumprindo a sua missão aqui na Terra, não sendo judeu. Você não precisa ser judeu para cumprir a sua missão aqui na Terra. Mas é um caminho natural, você acha? Eu acho que aqueles que se convertem, na verdade, eles estão retornando. Lá atrás, eles já estavam presentes, de alguma forma eles acabaram se afastando ao longo das gerações, e esse despertar, esse desejo, essa sede de fazer parte do povo judeu, na verdade, eles estão retornando para o povo de Israel. Eles já foram parte do povo de Israel lá atrás. Essa é a explicação, porque é ilógico. É lógico, a pessoa de repente do nada... Você está falando de reencarnação? Não, sim, não só, mas estou falando de vidas passadas, sim. Tá. Sim, sim. Vocês acreditam em reencarnação? Sim. Tá. Sim. E vem cá, é possível ser judeu e ateu ao mesmo tempo? É claro, existem vários. Existem vários. Eu já entrevistei um no meu programa. Como foi? Respeito a posição de todos. Ele é de uma família de judeus, mas judeus, não acredita em Deus. grande empresário, ateu, e falou, eu sou ateu, mas a cultura judaica não sai do meu coração. Mas no final ele falou, não, eu acredito sim numa força maior. Eu falei, então isso que você acredita, eu chamo as pessoas... Na verdade, você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser. Dentro do judaísmo, um dos principais... uma das principais nomenclaturas que eu gosto muito de utilizar, o Borei Haolam, o Criador do mundo. Esse mundo perfeito, essa natureza maravilhosa, esse universo, as galáxias infinitas, existe sim uma inteligência, uma força maior que criou isso. Seria impossível de uma explosão essa perfeição. A mesma coisa que você de repente está andando no deserto, aí você, puxa, eu estava andando lá, mas já tinham lá partículas de metal, tinham lá partículas de vidro, tinham lá alguns fios, tinham lá alguns componentes, de repente teve uma explosão e saiu um iPhone. Não é lógico você falar isso, mas é o que estão falando do mundo, que de uma explosão aconteceu toda essa ordem. Então, eu gosto muito de usar Borei Haolam, o Criador. E nós somos as criaturas. E como é que a gente se aproxima do nosso Criador? Imitando os seus caminhos. Se ele é a bondade infinita, praticando a bondade. Por isso que o prazer inigualável de fazer o bem é inexplicável. Porque é um prazer espiritual que nos conecta à bondade infinita que nos criou. Que coisa legal. All right. Bom, agora, esse inglês você continua ensinando ou não? Não, eu parei. Na verdade, assim, não é que eu parei, assim. Mas você precisa continuar ensinando inglês. É porque, assim, ficou inviável com a minha vida. Não, mas você pode fazer turmas maiores no Zoom. Ficou inviável. Imagina, assim. pode fazer turmas maiores no Zoom. Ficou inviável com... Porque a sua metodologia é muito personalizada, né? Então precisa ser particular. Ela é com repetição, ela precisa ser... Assim, a gente tem turma, mas precisa estar todos no mesmo lugar, assim. Eu acabei parando porque... Qual o segredo para aprender? Falar errado, mas falar, né? Olha, o meu segredo, assim, eu acho que foi interesse pela cultura americana, né? Eu acho que eu venho da geração de Harry Potter, eu sou da geração dos anos 90, da Disney ali, do Disney Channel, Britney, Spice Girls. Mas você é jovem? Você tem quanto? 38? 37. Eu sou dessa geração, então, assim, a minha geração, ela que não tinha nada. Ela cresceu consumindo cultura americana, sim. A minha geração. Então, cultura ocidental. Eu acho que esse foi o meu maior estímulo. Eu acho que esse foi o meu maior estímulo. Eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria falar inglês, eu queria fazer o high school, eu queria consumir este mundo. Eu acho que esse foi o meu maior vontade, eu acho. Eu quis. E aí você acabou se apaixonando quando foi e encontrou a sua metodologia autoral e que deu certo. Deu super certo e foi super legal, assim, mas eu
Eu sei, tem muita gente que tem dificuldade, assim. Tem. Muita gente. Mas na pronúncia. Na pronúncia, e eu percebo que é aquela... Entender é muito mais fácil do que falar. Mas eu acho que pega muito a coisa do... Querer colocar numa caixinha, querer traduzir tudo ao pé da letra, tudo igual, e não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Porque, assim, as regras da língua portuguesa, elas não têm que servir para o inglês. Né? E se você ficar buscando sentido no inglês através do português, vai por um tempo. Até vai por um tempo. Mas quando chega lá na frente, você se estrepa. Você fala inglês? O negócio dá ruim. Você fala, Murilo, inglês? Quando você chega lá na frente... Bom, queria saber de você. Uma pergunta que você queria muito que as pessoas fizessem sobre Israel, sobre cultura, mas que as pessoas nunca fazem essa pergunta. Você fez. Qual foi? Você falou, todo judeu é rico. Mentira. Não é verdade. Mas tem essa mentira. coisa, todo mundo fala que judeu é tudo... Todo mundo fala, judeu... Então, mas esse rótulo... judeu é rico e não gosta de emprestar dinheiro, é pão duro. Então, todo mundo fala isso. Esse rótulo é uma mentira. Isso foi usado muito pela Alemanha nazista para querer culpar os judeus pela crise econômica que a Alemanha sofria depois da Primeira Guerra Mundial. Você fez a pergunta, porque ninguém pergunta o que você... E, na verdade, esse podcast foi muito esclarecedor, está sendo muito esclarecedor, e será, né, para todo sempre, porque vai ficar no YouTube para sempre. Isso é um mito, isso é um mito. O que eu sim respondo o assistencialismo é muito presente, então não se percebe isso. Sim. E os poucos judeus que prosperam se destacam muito. E prosperidade não está vinculada ao dinheiro. Uso muito é um estado de espírito. Eu falo muito sobre isso no livro. Os 7 portais da Kabbalah nos negócios. Sucesso financeiro não é sinônimo de felicidade, nem realização pessoal e nem de prosperidade. Porque ele pode ter milhões no banco, mas a esposa não sente... A vida está acabada. A vida familiar está um lixo. O filho não quer ficar perto dele. Ele só tem amigos por interesseiros. O que é sucesso não tem amigos para você? Sucesso é fazer o que ama. É você atuar de acordo com seus dons, de acordo com as qualidades peculiares que Deus te presenteou. O seu desejo maior ser transformado numa missão. Isso é sucesso. Agora, o sucesso não se resume só ao êxito financeiro. O êxito financeiro por detrás da Kabbalah nos negócios é uma das consequências da verdadeira prosperidade, que é um estado de espírito. E agora o oposto. O que as pessoas presumem sobre Israel e que não é verdade? A questão de acusar Israel de genocídio é de uma crueldade. Porque se o Brasil for atacado amanhã por um dos países da América do Sul e a população brasileira começar a ser bombardeada por mísseis, e cada míssil para ser interceptado são dezenas de milhares de dólares, e esse país não poder se defender, não ter o direito de se defender, não ter o direito de eliminar esse terrorismo, que hoje está lá, mas daqui a pouco se alastra pelos outros países. Por que você acha que os vizinhos odeiam tanto Israel? Não são todos. O terrorismo radical, o terrorismo radical islâmico, o Hamas, o Hezbollah, tem como preceito exterminar judeus. É porque a gente tem aquela ideia que judeus e muçulmanos não se dão. Não é verdade. Durante milênios, judeus e árabes viveram em paz, faziam negócios juntos, somos povos irmãos. O radicalismo terrorista islâmico que dividiu e que fez com que Israel não encontrasse outra alternativa a não ser se defender. Sabe qual é o nome do exército israelense? Forças de Defesa de Israel. Porque desde o seu primeiro dia de vida, precisou se defender e se especializar em armas tecnológicas em prol da segurança da sua população civil. Isso é uma mentira. Isso é algo que precisa ser repetido milhões de vezes. E você acha que hoje aquele muçulmano comum, tá? Aquele cara comum, que não é terrorista, não é ligado ao governo, nada, como ele vê judeus? Você acha que ele vê com bons olhos? Com bons olhos. Com bons olhos. Eu, inclusive, recebi no meu programa um sheik uma vez. Na Segunda Guerra do Líbano. Recebi no meu programa. Fala um pouquinho do seu programa pra gente. Rafsani Live Show. Muita alegria para compartilhar e sabedoria para vivenciar.
Aumenta o volume, que o Rav chegou, o Rav Seni Live Show. Vem cá. Nunca assistiu o Rav Seni Live Show? Nunca vi. Onde tá esse programa? Hoje ele tá no SBT de Santa Catarina, no SBT do Rio Grande do Norte, na Rede Mais Família em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas ele é independente? Independente. É do YouTube? Depois da exibição nas emissoras parceiras, ele vai pro YouTube. Ah, não. Meu marketing vai brigar. Diz que eu tenho que chamar mais vezes. Curta, Ah. comente, compartilhe o nosso canal. Você que tá aí assistindo, curtindo o nosso papo, não esqueça de nos seguir aqui no YouTube. Mas, bom, você tá, então... Multiplataforma, o programa é multicanal. E você já foi no SBT? Várias vezes, estava no Teleton agora pelo 7º ano consecutivo. Que legal. Nunca fui. Ah, tem que ir? Ai, menina, meu sonho no SBT. Vou te levar. Menina, eu vou te falar uma coisa. Vou te levar. Eu sou da geração do Gugu Liberato, da Hebe, do programa Fantasia, do Silvio Santos. Eu falei, sabe onde eu queria ir? No programa da Patrícia, daquele das pistas. Vou articular pra você. Fala pra ela me chamar. Patrícia, me convida pra ir pro Das Pistas. Eu quero muito ir. Você falar, não quero em Globo, não quero em nada. Eu quero ir no programa Silvio Santos. Vou articular pra você. Cara, eu quero muito. Eu acho muito divertido aquilo lá. Deixa comigo que eu E vou o que leva torta na cara. Gente, o SBT é o sonho de toda criança dos anos 90. É uma emissora muito especial, muito alegre. Você conheceu o Silvio Santos? Conheci. Ele era judeu? Judeu. Que legal. Judeu, de uma linhagem muito especial, inclusive. A gente ouve falar muito bem dele. Bravanel. Que ele era um cara muito legal. Sim, ele é descendente direto de uns comentaristas do Tanar. O Dom Isaac Abravanel. Que além de ser um estudioso, além de ser comentarista da Torá, ele foi o ministro das finanças dos reis católicos Fernando e Isabel, na Espanha. E ele tem uma história de mérito, né? Você falou de mérito aqui, quando você me contou a história da moça do exército que foi promovida a tenente, né? Sim. O Silvio Santos tem uma história de mérito muito bonita. Muito bonita. Começou como camelô e se transformou um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil. Vem cá, a meritocracia ela é muito atacada hoje, né? Essa coisa do que o sol nasceu para todos, né? Que o sol não nasce para todos, né? E daí a gente vai entrar naquele papo de assistencialismo e tal. Como que você vê isso? O mérito, a meritocracia, ela é um pilar do judaísmo? O judaísmo, ele enfatizou a justiça social há milênios. Desde a agricultura, quando você colhia a sua safra, você tinha que deixar uma parte para os pobres. Na sua colheita, você plantou, você se esforçou, no 7º ano, você parava a terra. E as dívidas eram perdoadas nesse 7º ano da Shemitah. 10% do teu lucro você tem que direcionar para causas assistenciais. Agora, o conceito do Maaser. O Maimônides ele escreve que existem níveis de caridade, que na verdade é tzedakah, que vem da raiz tzedek, que é justiça social. Sabe qual é o nível mais elevado da doação? É quando você faz com que a pessoa possa andar com as próprias pernas. Você ajuda ela a se reerguer, você ajuda ela a se reestruturar e você ensina, você capacita, você ajuda ela a ser promovida de tal maneira que ela vai alcançar a sua própria independência financeira e ajudar as outras pessoas. Mas do que a gente está falando aqui? A gente está falando então, de imposto, a gente está falando de caridade, do que a gente está falando? Proporcionar para ela tudo que ela precisa para poder se reerguer com dignidade, a ponto de não precisar mais de auxílio. Esse é o nível mais nobre da caridade. Sim, não, eu concordo com você, a questão que um programa social, a qualidade dele tem que ser medida em quantas pessoas entraram e saíram dele. Sim. E não de quantas pessoas ele tem. Sim, porque senão você não está ajudando ela, você está viciando ela a se acomodar. Então, ajudar sempre, o que precisar, para ela poder se reerguer, orientá-la como ela pode alcançar algo compatível com as suas habilidades para que ela possa, com as próprias mãos, poder alcançar uma independência financeira a ponto dela não precisar mais ser ajudada e poder ajudar os outros, o auxílio sendo mentalizado e implementado dessa maneira, de acordo com Maimônides, é o auxílio mais nobre que existe. Proporcionar dignidade para as pessoas. Que legal. Não, eu acho que a ideia tem que ser essa. Sim. É que, assim, o programa desses assim, auxílios que a gente tem, é que eles viram cabo eleitoral, né? Assim, então,
voto, né? A pessoa... Sim, você está falando que, por exemplo, boa parte da população brasileira, ela infelizmente, né? Acho que mais de 50%, infelizmente, é muito humilde. Muito humilde. Estão em programas. Então, assim, quando e aí esses programas, eles podem ser utilizados como uma estratégia de voto, você está falando. Isso. Entendi o que você falou. Por isso que eu te perguntei, sim. quando você estava falando, se você estava falando de caridade, ou se você estava falando de imposto. Porque, em tese, o imposto ele é revertido para essas coisas, né? Mas, assim, você quer fazer caridade, é uma coisa completamente diferente. Eu estou falando exatamente de caridade, que pelo judaísmo não é caridade, é justiça. É porque eu não entendo também, por exemplo, eu vou fazer uma doação, eu vou ajudar alguém. Eu não entendo como imposto também, né? Porque eu coloco em casas diferentes. Não, o imposto tem que ser revertido em prol da população que paga, o que não é feito, infelizmente, não estamos vendo, pelo menos, o retorno dessa quantidade absurda de impostos que nós pagamos não está sendo revertido em prol da educação e da saúde, porque, infelizmente, você tem que pagar um plano de saúde particular. Infelizmente, não deveríamos, pelo nível pelo elevado imposto que pagamos, não deveríamos ter que pagar plano de saúde particular. Concordo com você, mas estou falando da caridade. Você ajudar sempre, nunca deixar de ajudar. Mas a ajuda mais nobre que é você ajudar por um tempo e ajudar também a pessoa a se reerguer a ponto dela não precisar mais de ajuda e poder ajudar os outros. De acordo com Maimônides, esse é o nível mais elevado de auxílio. É direcionar. Bom, estamos chegando no final da nossa conversa. Bom, vamos falar do teu livro? É seu, claro, mas mais novo livro. Vamos falar do teu livro? Esse é teu, né? Esse é meu. Esse você me deu a última vez que nós encontramos. A gente se encontrou ali na Faria Lima. Sim, né? Na sede do Instituto. E aí a gente se apresentou, conversamos, trocamos contato para estar aqui hoje. Então esse encontro teve um pé lá naquele dia. Firmino, esse livro eu escrevi. Eu fiquei muito feliz com o resultado. São 7 portais da Kabbalah. O que é a Kabbalah? É a parte mais profunda, mística, esotérica da Torá, que extrai a luz das escrituras sagradas, numa linguagem acessível, mas não só em prol da alta performance na vida pessoal. Eu atrelei ela a valores que podem ser aplicados nos negócios. Então são 7 portais. Esse livro está no meu site, em todas as livrarias do Brasil. Está no ravsani.com autografado, para quem quiser. E no link da minha bio no Instagram, quem não me segue no Instagram, tem que seguir. Bota qual é o seu Instagram? @byravsani, BY, Ravsani, RAVSAN de navio Y. No link da bio, você tem lá a possibilidade de você se aprofundar no treinamento online Kabbalah nos Negócios e também nas minhas mentorias Jornada do Leão, onde, por 6 módulos no Zoom, eu também abordo a sabedoria milenar da Kabbalah judaica em prol da alta performance, em prol da verdadeira prosperidade no âmbito material, profissional e, acima de tudo, espiritual, que traz a verdadeira satisfação e o verdadeiro êxito e o verdadeiro significado maior por trás das nossas vidas. Então, tudo está no link da bio. E você tem curso também? Tá tudo lá. Tudo lá. Tá tudo lá. Fala um pouquinho dos seus cursos. Tem a Ravsani Academy, que tem lá o curso gravado 7 portais da Kabbalah nos Negócios, dentre outros, como a Sabedoria do Rei Salomão, o livro de Esther, dentre outros que vão estar lá, o calendário judaico, e por aí vai. E tem a Jornada do Leão, que aí eu reúno 30, turmas de 30, onde por 6 módulos no Zoom, a gente aborda a Kabbalah milenar judaica num formato onde eles vão receber ferramentas de trabalho para que possam extrair de dentro de si aquele leão interior adormecido, que é se transformar na sua melhor versão e trazer a realização pessoal, a satisfação pessoal, o sucesso verdadeiro no âmbito pessoal, profissional e, acima de tudo, entender que a espiritualidade ela é crucial para que tenhamos sucesso na vida, porque nós somos seres espirituais. Lá tem sobre o programa também, de televisão, tem todos os meus conteúdos, tem a minha imersão para CEOs, os 7 portais da Kabbalah nos Negócios, CEOs Experience, que vai ser dia 9 e 10 de março. Tem tudo lá no Instagram. Hoje em dia o Instagram é a nossa vitrine. Não, é nosso currículo. É nosso currículo. No Instagram é nosso currículo. Quero te agradecer. Ô, Firmino, eu que quero agradecer. É um prazer te ter aqui. Volte sempre. Eu quero agradecer o Firmino, que está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, num lugar que não existem homens, seja um homem. Mas o que é homem? Vem da palavra Ish. Ish, pela Kabbalah, vem da raiz Ishiut. O que é Ishiut? Personalidade. Você tem personalidade. Então, você, por intermédio da sua personalidade, você está conquistando um espaço, onde nesse espaço você está conscientizando as pessoas
a não serem estupradas pela sociedade, a não serem doutrinadas por muitos veículos que acabam recebendo dinheiro para manipular a massa. Você está se posicionando com muita verdade, com muito carisma, e nós só podemos te elogiar e te parabenizar, porque os números estão aí comprovando o teu sucesso e que você nasceu para isso. Quero te agradecer pelo carinho, super feliz. Eu fico super feliz de ouvir isso de você, que você gosta dos meus conteúdos. Tá de parabéns. Você que é uma pessoa observadora, né? Você que é uma pessoa com conhecimento que você tem. Muito agradecido. Ter esse entendimento, essa opinião, fazer esse diagnóstico meu, quero te agradecer, é um prazer. Que Deus te abençoe com a maior de todas as riquezas, que é a saúde. É a maior de todas. Para você continuar desempenhando a sua missão com maestria e sorrindo com alegria para a vida. Muito, muito obrigado. Você que chegou até aqui no YouTube, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Sigam o Ravsani nas redes sociais. By Ravsani. Em tudo. Curta o nosso canal, comente, compartilhe, é muito importante para nós, para entregar para outras pessoas também. Foi muito gostoso esse bate-papo. Foi muito agradável. Espero ter contribuído culturalmente para a gente entender também um pouco sobre Israel, um pouco sobre a cultura judaica. Eu acho que esse podcast foi uma... Eu também estava num lugar de escuta para aprender, para ouvir, né? Tem gente que a gente convida, que a gente vai debater um assunto. A gente até teve momentos de debate, de troca, mas era um momento para a gente conhecer um pouco dessa cultura. Quero agradecer vocês por ter chegado até aqui no YouTube e até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast.